Em tempos de incertezas econômicas, quem está com dificuldades para pagar as contas em dia precisa ficar atento aos juros cobrados em caso de atraso no pagamento. É preciso também estar ciente dos direitos garantidos por lei aos consumidores em relação a essas cobranças. No Espaço do Consumidor desta quinta-feira, vamos falar sobre os limites definidos para as taxas de juros e quando elas podem ser consideradas abusivas. Para falar sobre esse assunto ao vivo, está aqui no Jornal da Manhã o assessor jurídico do IBEDEC de Mato Grosso, Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, uma honra estar aqui em nome do IBEDEC para falar sobre juros. Eu quero iniciar explicando que existe o juro da instituição financeira, de qualquer banco, operadora de cartão de crédito vinculada a banco, e o juro regulamentado por lei, que vinha desde a Constituição Federal, da lei da usura mais antiga, que é de 1%. O juro de 1%, ele é o máximo que pode ser cobrado quando você faz um empréstimo pessoal, por exemplo. Se eu chegar e eu te emprestar dinheiro ou você emprestar para mim, o juro máximo que pode ser cobrado entre nós, que é uma relação civilista, é de 1%. Se eu vou numa loja e o lojista faz um parcelamento para mim, o juro máximo que esse lojista pode me cobrar é de 1%. O juro acima de 1% só pode ser cobrado por instituições financeiras regulamentadas pelo Banco Central. Vão entrar a Caixa Econômica, os bancos em geral, as operadoras de cartão de crédito. Então, essas não tem um limite na lei falando assim, olha, o juro máximo é tanto. O que o juiz analisa para verificar se o juro do seu empréstimo é abusivo ou não, ele vê por uma tabela que o Banco Central disponibiliza a qualquer pessoa. Ele vê se aquela operação, por exemplo, na compra de veículo, ou no crédito pessoal, ou no cartão de crédito, ele entra no site do Banco Central do Brasil e tem lá uma tabela com os juros praticados. Se passou da média das 30 primeiras instituições financeiras, é abusivo. Olhando a perspectiva da defesa dos direitos do consumidor, deveria haver um tabelamento, ou seja, uma regra para esse limite máximo do juro cobrado por essas instituições financeiras, ou não? É uma regra de mercado que a gente tem que deixar o próprio mercado se autorregular aí? Houve já essa média estabelecida por lei. No passado, a Constituição colocou o juro máximo de 1%, mas tivemos problemas, porque em momentos de grave crise econômica havia variação do juro e o legislador não consegue acompanhar isso. Então, entendeu-se que há uma regra de mercado para os bancos que deve ser seguida. Agora, uma coisa que ninguém sabe, que é importante o nosso ouvinte ter certeza desse seu direito. Os juros prescrevem 3 anos. É uma regra geral. Em algumas operações bancárias, isso não acontece. Eu quero dizer para você o seguinte, se você tem uma dívida que venceu, era para você ter pago há 4 anos atrás, essa dívida não foi ajuizada na justiça e você quer pagar, a pessoa, o credor, ele não pode mais te cobrar o juro. Só a dívida original. Ele pega o valor original, coloca correção monetária. A correção monetária não é vista como juro ou acréscimo, é só recuperação do valor da moeda. Então, ele coloca o INPC, é o que mais usado aqui em Mato Grosso. Então, ele coloca o INPC acumulado no período e você paga, portanto, a sua dívida sem juro. Agora, quando que o consumidor ele deve ficar atento para saber se um juro é abusivo ou não? O que seria um juro abusivo? Qual percentual seria abusivo? Bom, todo juro acima de 1% é abusivo quando ele é praticado fora de operação bancária. Nos empréstimos pessoais, nos empréstimos por comércio, acima de 1% é abusivo. Aí a pessoa que te cobrou um juro abusivo, ela tem que te devolver em dobro e ela pode ser punida criminalmente porque ela está infringindo a lei da usura e outros diplomas legais. Agora, para o banco, o consumidor é mais complexo. Ele tem que procurar um advogado e tem que ver nessa tabela do Banco Central do Brasil se o juro dele está acima da média praticada para aquela operação quando ela foi liberada. Se estiver dentro, ok. Se estiver fora, ele vai entrar com uma revisional na justiça e vai conseguir a redução do juro. É muito importante falar o seguinte, em muitas situações nós verificamos que o juro no contrato
está lá colocando, por exemplo, 2,36 ao mês, só que na prática cobram mais. Então é importante olhar a planilha financeira, olhar as parcelas pagas pelo consumidor, porque às vezes o consumidor é enganado desse modo. O juro, o nome do juro está ali 2,3, mas na prática está sendo cobrado 3% dele. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Obrigado pela presença, até a próxima semana. Eu agradeço a todos em nome do IBDEC e espero estar aqui na próxima quinta-feira.